One Story 30. Raabe, o Jordão, as pedras da memória e Jericó. Josué 1:9. Agora, finalmente, eles entram na terra de Canaã. Deus conduziu Abraão até Canaã. No tempo de Jacó, levou o povo ao Egito. E agora, o mesmo Deus que criou os céus e a terra, que tirou seu povo do Egito no tempo de Moisés e os guiou pelo deserto, está conduzindo seu povo à terra de Canaã, com Josué à frente. Tenha o cuidado de obedecer a tudo o que está escrito. Então você prosperará. Após a morte de Moisés, Deus disse a Josué: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Não poderia haver bênção maior do que essa palavra. Mas há uma condição. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Precisamos entender: não havia diferença entre a primeira geração que saiu do Egito e a segunda geração que sobreviveu ao deserto. Da mesma forma, embora sejamos salvos pela graça de Jesus Cristo e pelo amor de Deus, nossa natureza não mudou. Se a palavra de Deus não estiver constantemente em nossos lábios e não for meditada de dia e de noite, não conheceremos a Deus nem viveremos segundo sua vontade. Esta é uma batalha diária. Foi por isso que o maná era dado todos os dias. Foi por isso que o rei foi ordenado a ler o livro da lei todos os dias da sua vida. Sem a palavra de Deus, cada um se torna o próprio rei e faz o que é certo aos seus próprios olhos. Isso precisa ser guardado no coração. Para que a terra de Canaã se torne o reino de Deus, o primeiro passo é segurar a palavra de Deus todos os dias, de dia e de noite, como se fosse a própria vida. Mas pessoas pecadoras não conseguem cumprir tudo o que está escrito no livro da lei. É por isso que precisamos de ajuda. É por isso que precisamos de um Salvador. O Senhor, seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Segundo a palavra do Senhor. Josué ordenou aos oficiais do povo que se preparassem para entrar na terra de Canaã. Então ele enviou 2 espias desde Sitim. Precisamos parar aqui e entender algo com clareza. No deserto de Parã, Deus já havia dito: vão. Mas o povo, tomado de medo, insistiu em enviar espias. Os 12 espias voltaram após 40 dias, trazendo apenas medo. Josué, um dos 12, já havia visto a terra com seus próprios olhos. Isso foi mais de 40 anos atrás. Ele já conhecia Canaã. Ainda assim, ele enviou espias. Não para decidir se deviam ir ou não, nem para decidir se deviam lutar ou não, mas para buscar a oportunidade de conquistar. Ele enviou apenas 2. Eles não representavam tribos. Os 2 espias não foram para medir a força da terra, nem o tamanho, nem o terreno, nem a fertilidade, mas para entrar na casa de uma prostituta chamada Raabe, que morava em Jericó, e dela ouviram uma confissão de fé. Sei que o Senhor deu esta terra a vocês e que o nosso povo está apavorado por causa de vocês. Todos estão desesperados, pois ouvimos como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram com Seom e Og, os 2 reis amorreus a leste do Jordão, que vocês destruíram completamente. Quando ouvimos isso, desmaiamos de medo, e o ânimo de todos se esvaiu por causa de vocês, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe, a prostituta de Jericó, arriscou a própria vida para mentir, esconder e ajudar os espias. E recebeu deles a promessa de um sinal, um cordão vermelho. Assim como foram salvos apenas os que estavam dentro da arca. Assim como foram poupadas apenas as casas marcadas com o sangue do cordeiro. Somente seriam salvos aqueles que estivessem dentro da casa marcada com o cordão vermelho. Mais tarde,
Raabe seria conhecida como uma mulher de fé. No tempo dos juízes, ela se tornou mãe de Boaz, que apontaria para Jesus Cristo. Seu nome está escrito na genealogia de Jesus Cristo. Diga aos sacerdotes que carregam a arca: entrem e parem no meio do Jordão. Os israelitas que agora estão com Josué, com exceção de Calebe, tinham menos de 20 anos no tempo do Êxodo ou nasceram no deserto. Ou seja, todos os que tinham mais de 40 anos viram com os próprios olhos o que aconteceu no Mar Vermelho. Eles viram Moisés estender o cajado, as águas se abrirem, e o povo passar em terra seca. Mas agora, por meio de Josué, Deus ordena: diga aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem à beira das águas do Jordão, entrem e fiquem no rio. Essa não é uma obediência fácil, porque a experiência anterior, aquilo que já vimos e conhecemos, pode se tornar um grande obstáculo para a obediência completa. Mas eles obedeceram. E assim que os pés dos sacerdotes que carregavam a arca tocaram a beira da água, o fluxo do rio parou e as águas que vinham de cima se acumularam como uma muralha. O povo passou novamente em terra seca. E os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram firmes em terra seca, no meio do Jordão, até que todo o povo houvesse passado. A arca de Deus entrou primeiro no Jordão que transbordava, e permaneceu ali até que todos tivessem passado. Isso mostrou que a conquista de Canaã não seria conduzida pelo povo, mas por Deus mesmo, o Deus que vai adiante do seu povo, que encontra o lugar para armar as tendas e que destrói as nações diante deles. Assim como Deus disse a Abraão: ande na minha presença e seja íntegro. Ele também estaria atrás deles. Isso precisa ser lembrado profundamente no coração, para que a terra de Canaã se torne o reino de Deus. O segundo passo é a obediência completa à palavra de Deus. Mas o ser humano pecador não consegue obedecer plenamente à palavra de Deus. É por isso que precisamos de um ajudador, um salvador. Quando seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras? Deus disse a Josué que pegasse 12 pedras do meio do Jordão, do exato lugar onde os sacerdotes ficaram firmes. Essas pedras seriam um sinal. No futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam: as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando ela atravessou o rio, as águas pararam de correr. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Eles deveriam se lembrar que foi Deus quem foi à frente do seu povo e permaneceu com eles até o fim. Essas pedras marcavam o início da conquista de Canaã. Para que jamais se esquecessem de que foi Deus quem agiu. Era para que todos soubessem que a mão do Senhor é poderosa, e para que o povo de Deus temesse o Senhor para sempre. Tire as sandálias dos pés. Os israelitas atravessaram o Jordão conforme o Senhor ordenou. E quando os reis a oeste do Jordão e todos os povos cananeus ouviram o que o Senhor havia feito, os corações deles se derreteram e perderam toda a coragem. Pela lógica humana e estratégia militar, esse era o momento perfeito para atacar. A vitória parecia garantida. Mas nesse momento, Deus ordenou que realizassem a circuncisão. Porque os filhos nascidos no deserto não haviam sido circuncidados. Então Josué circuncidou os filhos de Israel. E agora, os homens recém-circuncidados precisavam permanecer no acampamento até se recuperarem. Do ponto de vista humano, isso parece um ato tolo. O inimigo está com medo. A hora de atacar é agora. Mas Deus ordena que os guerreiros mais fortes se tornem fracos e imóveis. Se o inimigo se recuperasse e atacasse, a derrota seria certa. Mas nós já sabemos o que aconteceu quando Simeão e Levi atacaram os homens de Siquém enquanto ainda estavam se recuperando da circuncisão. Esse mandamento de Deus parece loucura aos olhos do mundo. Mas a obediência deles, Deus disse: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. E o povo de Israel celebrou a Páscoa, conforme o Senhor havia ordenado. Este dia será um memorial. Vocês o celebrarão como festa ao Senhor, geração após geração. Será um decreto perpétuo. Embora não fizesse sentido algum em termos de guerra, aquele que instituiu a Páscoa foi o mesmo que os tirou do Egito, e agora os conduziu a Canaã no tempo da Páscoa. O maná cessou.
porque eles haviam entrado na terra e agora podiam comer do fruto dela. E Josué encontrou o comandante do exército do Senhor. E o comandante disse: Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar onde você está é santo. E Josué assim fez. Esta é a terra de Deus. A terra de Canaã é a terra do Senhor. A conquista de Canaã é a batalha do Senhor. É o Senhor quem lutará. Por isso o povo atravessou o Jordão com a arca da aliança à frente. Por isso guardaram a festa do Cordeiro da Páscoa para apontar para Jesus Cristo. Deus vai à frente do seu povo. Por isso, o povo de Deus precisa fixar os olhos em Ele. Precisam discernir a sua palavra. Se Ele disser: sejam circuncidados, então sejam circuncidados. Se Ele disser: guardem a Páscoa, então guardem a Páscoa. Se Ele disser: tirem as sandálias dos pés, então tirem. Mesmo que isso signifique tirar as sandálias da nossa própria lógica, razão, experiência, conhecimento e tradição. Somente a palavra do Senhor deve ser obedecida. Entreguei Jericó nas suas mãos, com o seu rei e seus valentes guerreiros. Quando o povo de Israel atravessou o Jordão vindo do leste, a primeira cidade que se apresentou diante deles foi Jericó. Jericho. Conhecida até hoje como uma cidade tão forte e fortificada que seus muros iam além da tecnologia de construção da época. Sem conquistar Jericó, eles não poderiam realmente entrar na terra de Canaã. O rei e o povo de Jericó já tinham ouvido falar da travessia do Jordão pelos israelitas. Eles fecharam os portões e se prepararam para a guerra. Mas Deus disse: entreguei Jericó nas suas mãos, com o seu rei e seus valentes guerreiros. Onde quer que Deus envie seu povo, e sempre que ele os comanda a ir à guerra, essa guerra já está vencida, se for travada em fé e em relacionamento correto com ele. O mandamento de Deus para a conquista de Jericó foi o seguinte: 7 sacerdotes deviam carregar 7 trombetas feitas de chifre de carneiro e marchar à frente da arca. Os soldados armados deviam marchar em silêncio, e o povo devia rodear a cidade uma vez por dia durante 6 dias. No 7º dia, eles deviam rodear a cidade 7 vezes, e os sacerdotes deviam tocar as trombetas. Quando o povo ouvisse o som das trombetas, deviam gritar bem alto. E então, os muros da cidade cairiam, e o povo deveria subir cada um diretamente à sua frente. Esse mandamento, assim como quando entraram no Jordão com a arca, não fazia sentido algum para a mente humana, nem pela lógica, nem pela experiência, nem pelos padrões militares. Mas Josué transmitiu o mandamento do Senhor aos sacerdotes e ao povo, e eles obedeceram. Enfim, quando o povo de Deus obedeceu, os muros de Jericó caíram, exatamente como Deus havia dito. E Josué deu a seguinte instrução: a cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor. Não se apropriem de coisa alguma que esteja consagrada, para que não atraiam destruição sobre si mesmos. Raabe, a prostituta que havia escondido os 2 espias e toda a sua família foram salvos. E Josué declarou maldição sobre quem tentasse reconstruir Jericó. E essa palavra se cumpriu gerações depois. O Senhor estava com Josué, e sua fama se espalhou por toda a terra. Isso precisa ser guardado no coração, para que a terra de Canaã se torne o reino de Deus. O segundo ponto é obedecer completamente à palavra de Deus. Mas seres humanos pecadores não conseguem obedecer plenamente à palavra de Deus. É por isso que precisamos de um ajudador, um salvador. Levante-se, porque você está aí com o rosto em terra. Depois que os muros poderosos de Jericó caíram pelo poder de Deus, o povo de Israel chegou à pequena cidade de Ai. E surgiu um problema. O primeiro problema estava no coração deles. Pensaram: conquistamos Jericó, uma cidade poderosa. Ai não será nada. Eles deveriam ter esperado pela ordem de Deus. Mas, ao contrário dos 12 espias que um dia se viram como gafanhotos, o povo agora se via como guerreiros poderosos. Sem consultar o Senhor, tomaram suas próprias decisões e atacaram Ai. Foram derrotados, e seus corações se derreteram como água. Josué e os anciãos buscaram ao Senhor. Por que isso aconteceu? Mas a causa não era militar. Era espiritual. O Senhor disse: levante-se,
Por que você está aí com o rosto em terra? Israel pecou, violaram a minha aliança. Pegaram coisas consagradas, roubaram, mentiram, esconderam entre seus próprios bens. Como Jericó era a primeira cidade de Canaã, todos os despojos deveriam ser consagrados inteiramente ao Senhor. Mas um homem, Acã, viu, desejou e tomou para si. E Josué levou o povo ao vale de Açor. E todo o Israel apedrejou Acã até a morte. Acã não é apenas um homem. Ele é Israel. Eles somos nós. Mesmo o pecado de um só homem não é aceitável diante de um Deus santo. Naquele vale de Açor, era Israel quem deveria ter morrido. Éramos nós que deveríamos ter morrido. Mas Jesus Cristo morrerá em nosso lugar. É isso que a Bíblia está declarando. A incapacidade de Israel de obedecer se tornará cada vez mais evidente. E à medida que o pecado aumentar, também aumentará a necessidade de um Salvador. Entreguei nas suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Quando o povo removeu o pecado diante de Deus, Deus restaurou seu relacionamento com eles e disse: Entreguei nas suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Como Ai não era a primeira cidade, o povo pôde ficar com os despojos e o gado. E mesmo sendo uma cidade pequena, Deus ainda deu a estratégia. Josué obedeceu, e a batalha foi vencida. Josué, cheio do espírito de sabedoria por meio da imposição das mãos de Moisés, manteve-se totalmente focado no Senhor e fez exatamente como Deus ordenou. Ele construiu um altar conforme está escrito no livro da lei e escreveu a lei em pedras. Depois, colocou metade do povo no monte Gerizim e metade no monte Ebal, e leu em voz alta cada palavra de bênção e maldição conforme está na lei. Nenhuma palavra foi omitida diante de todo o povo, inclusive mulheres, crianças e estrangeiros que viviam entre eles. Quando Deus entrega o inimigo nas mãos do seu povo, eles sempre vencem. Mesmo um jovem pode sair e vencer. Para onde forem, triunfarão. Deus pode até enviar seu anjo para destruir o inimigo por completo. Mas se o povo de Deus peça, ele os entrega. Ele os vende nas mãos dos inimigos. Isso precisa ser guardado no coração, para que a terra de Canaã se torne o reino de Deus. O terceiro ponto é evitar o pecado conforme a palavra de Deus. Mas ninguém está livre do pecado. É por isso que precisamos de um ajudador, um Salvador. Eles não consultaram o Senhor. Depois de Jericó e Ai, os reis de Canaã ouviram sobre as vitórias de Josué e se prepararam para lutar. Mas o povo de Gibeão veio com engano. Diferente dos outros reis que se prepararam para a guerra, os gibeonitas fingiram ser de terras distantes. A princípio, Israel disse não, pensando que deviam ser cananeus. Mas eles olharam para o pão embolorado, os odres gastos, as roupas e sandálias velhas. Acreditaram na história e fizeram aliança com eles. 3 dias depois, descobriram a verdade. Mas os líderes haviam jurado por nome do Senhor. E por isso não podiam atacá-los. Os gibeonitas se tornaram cortadores de lenha e carregadores de água para o altar do Senhor. Mas a Escritura diz: eles não consultaram o Senhor. Esse tratado se tornaria uma armadilha. Isso precisa ser guardado no coração, para que a terra de Canaã se torne o reino de Deus. O quarto ponto é nunca parar de orar com base na palavra de Deus. A comunicação com Deus não pode ser quebrada. A guerra em Canaã não é deles, é do Senhor. Ela precisa ser travada pelos métodos de Deus. Mas mesmo tendo atravessado o Mar Vermelho, e mesmo tendo atravessado o Jordão, mesmo com tantos milagres de Deus, o povo pecador de Israel ainda não conseguia confiar somente em Deus. Eles continuariam caindo e se levantando, até caírem por completo. É por isso que precisamos de um ajudador, um Salvador. As batalhas em Canaã continuam. E embora o povo de Deus seja chamado a valorizar sua palavra como vida, obedecê-la plenamente e viver sem pecado, eles continuam insistindo em seus próprios caminhos. E mesmo com todas as falhas, ainda é a história do zelo de Deus lutando por eles, amando-os e não desistindo do seu povo. A história continua.